Na oitava temporada de Family Guy, o episódio 17, intitulado Brian e Stewie, se diferencia bastante do formato tradicional da série, fugindo do ritmo acelerado, do humor constante e de piadas ácidas, para explorar algo mais profundo, como solidão, propósito e suicídio. Antes de explorar mais esse assunto, é bom lembrar um pouco do que torna Family Guy tão singular: o uso frequente dos famosos cutaway gags. Quem já assistiu Family Guy percebeu que a série adora usar um tipo específico de humor, os cutaway gags. São aqueles momentos em que a cena principal é interrompida por um flashback ou uma piada visual que, muitas vezes, não tem nem relação direta com a história principal. Isso acabou virando uma das marcas registradas da animação e também um dos aspectos mais criticados. Os cutaway gags em Family Guy são usados em excesso. Em alguns momentos atrapalham o ritmo da história. Só que, surpreendentemente, esse episódio vai na contramão da tradição da série e não usa em nenhum momento esse recurso. Isso já mostra como o episódio Brian e Stewie é um episódio diferente. Uma das dinâmicas mais amadas de Family Guy é a relação entre Brian e Stewie. O curioso é que, segundo o próprio criador da série, essa amizade não foi planejada desde o início. Ele já havia dito que nem considerava colocar Brian e Stewie juntos, o que é quase inacreditável em retrospectiva, já que eles têm sido o coração e a alma de Family Guy. E com o passar dos anos, realmente essa amizade foi se tornando um dos pilares da série e o que leva esse episódio a um novo nível. O que é curioso desse episódio é que ele é completamente focado apenas nos dois personagens. Durante todo o tempo, não há nenhuma outra voz além da de Brian e Stewie, ambos dublados pelo próprio Seth. Um comentário de um internauta resume de uma forma brilhante como funciona essa dinâmica. É apenas o Seth falando consigo mesmo, talvez até refletindo sobre sua própria vida. Brian representa seu eu presente, enquanto Stewie incorpora sua inocência infantil. Isso mostra a genialidade do Seth. Dar a vida a personagens tão distintos e tornar um episódio inteiro baseado apenas no diálogo entre eles algo tão envolvente. Falando mais sobre o episódio, ele se passa quase que inteiramente dentro de um cofre de banco, onde Brian e Stewie ficam presos. O episódio já começa com uma vibe meio estranha. Nada de abertura, nada de som, apenas o logo da série. Logo então, somos apresentados aos únicos dois personagens que estarão em tela. Brian decide ir ao banco e leva com ele Stewie, que logo se questiona o que Brian estaria guardando lá, já que ele é só um cachorro e poderia enterrar no quintal. Eles logo começam a discutir porque o Stewie comprou uma camisa muito cara e o Brian questiona o fato disso. Pra ele isso não fazia sentido. Eles acabam brigando e o Stewie tenta ir embora, mas logo a porta do banco se fecha e eles percebem que estão presos lá. Stewie fica desesperado e tenta abrir a porta, chamar por alguém, mas o Brian logo chega e diz que ele tá perdendo tempo porque aquelas portas se fecham automaticamente e elas só iriam abrir de novo no dia seguinte. A princípio parece só mais uma das aventuras de Brian e Stewie. Eles estão presos e o Stewie acabou de sujar a fralda. Depois do Stewie basicamente forçar o Brian a comer o que ele tinha acabado de fazer, consequentemente o seu vômito, eles se dão conta que no dia seguinte ninguém vai lá buscar eles porque é domingo. Enquanto Stewie dormia, Brian se levanta e vai mexer nas suas coisas. Logo ele pega uma garrafa e o Stewie acaba acordando e vendo aquela situação. Ele pergunta para que aquela garrafa e o Brian diz que era para uma situação da qual ele não queria falar sobre no momento. Eles acabam bebendo juntos e o Stewie fica porre. Ao que tudo indica, realmente parece só mais um episódio. Eles vão se divertindo, vão conversando e o Brian até fura a orelha do Stewie. Em certo momento, Brian diz que as pessoas aprendem muito com os cães. Até que Stewie o confronta, perguntando qual o objetivo dele, porque ele não parece ser um cachorro que ensina muito as pessoas. Brian acaba ficando chateado com o Stewie por ter dito que ele não tinha nenhum objetivo. Apesar disso, o episódio vai se desenrolando e eles meio que deixam isso pra lá. Então chegamos na parte onde o episódio melhor se desenrola. A conversa entre os dois em que o Stewie pergunta o porquê o Brian tem uma arma. Saber, me fala, anda. Não. Fala, por favor. Eu guardo caso eu queira me suicidar, tá bom? Nossa.
Puxa vida, você tá falando sério? Brian revela que tem uma arma guardada no cofre, não por segurança, mas se por acaso um dia ele decida tirar a própria vida. Ele fala sobre como se sente, sem propósito e perdido por ser apenas um cão, sem grande significado no mundo. Às vezes é muita coisa. O quê? O quê? A vida, tudo, e ter a arma aqui. Saber que existe uma saída, sabe, isso ajuda. Mas uma arma, isso é tão ruim. Parecia a maneira mais rápida, eu acho. Deve ser. Mas eu não consigo entender porque você é tão infeliz. Ontem, quando você disse que eu não tinha um objetivo, estava certo. Não tenho. Afinal, que objetivo minha vida tem? Não gosto quando você fala desse jeito. Mas é verdade, Stewie. Os cães têm que conseguir viver instintivamente com um objetivo, sem ter que pensar nisso. Tem que nascer assim, mas eu não... Sabe, eu tentei encontrar um sentido na minha vida e não consegui. Por outro lado, temos Stewie, o seu melhor amigo e seu fiel companheiro durante todos esses anos, que confronta Brian e, numa explicação bem emocionante, explica o quão ele é importante, pois ele dá um propósito à sua vida, mesmo ele sendo só um bebê que talvez mal entenda as coisas como elas realmente são. Por que egoísmo? O que eu faria se não estivesse aqui? Você é o único que faz minha vida ser suportável. Você disse que eu era o melhor em situações ruins. Só tava tentando te magoar porque você me magoou. Mas a verdade é que você é meu único amigo. Se eu não tivesse você, estaria perdido. Você ficaria bem. Não, ficaria não. Eu não me importo mais com ninguém. Só com você. Você é o único que eu gosto. Valeu. Eu gosto muito de você. Eu acho que posso dizer que gosto de verdade. Eu não ousaria ir mais além disso. Eu gosto muito de você. Gosto muito mesmo. Talvez até mais fundo do que isso. Eu te amo. Quer dizer, sabe que não é... Aí vamos agora. Vamos fazer uma festinha pelados ou o que os adultos fazem quando estão apaixonados. Mas quer dizer, eu amo você. Como alguém ama outra pessoa e que não consegue viver sem ela. Eu também te amo, Stewie. Você deu um objetivo à minha vida. E talvez seja suficiente. Porque se trata do maior presente que um amigo pode dar a outro. Obrigado. Brian. Que é? Você lê pra mim? Claro. Peraí. Eu quero ouvir deitadinho. Tá bom, pode ler. Primeiro capítulo. Eu nasci. O episódio talvez se torne o mais emocionante de Family Guy, porque ele traz uma profundidade inesperada para uma série que é conhecida pelo humor absurdo e muitas vezes politicamente incorreto. Enquanto boa parte dos episódios são piadas jogadas, e às vezes até sem motivo aparente, esse episódio realmente destaca o que torna o relacionamento deles tão fascinante, mesmo que o assunto possa ser difícil para alguns. Afinal, é um cachorro e um bebê discutindo suicídio. É meio absurdo de pensar, mas funciona e consegue ser incrivelmente comovente. No fim das contas, Brian e Stewie é um episódio completamente atípico em Family Guy. Poucas piadas, apenas 2 personagens em tela, nos seus pouco mais de 20 minutos. E justamente por isso é tão marcante. Ele não se prende a cutaway gags, a burrice de personagens como Peter, ou a um humor absurdo. É apenas o seu criador em uma conversa com ele próprio, em forma de animação. Family Guy tem suas críticas, tem seus defeitos, tem o humor que às vezes pode ser repetitivo, mas também é capaz de criar momentos incríveis e emocionantes. Isso é mostrado especialmente nesse episódio, especialmente quando se trata de Brian e Stewie, o coração e a alma de Family Guy. Stewie, obrigado por salvar a minha vida. Sabe, outras famílias teriam arrumado outro cachorro e seguido a vida. Nós nunca faríamos uma coisa dessas, Brian. Stewie, o que acontece com você? Eu acho que a minha linha do tempo tá apagando. A linha do tempo que você morreu e já não existe mais. Tenha um Feliz Natal, Brian. Com quem você estava falando? Com um cara inacreditável. Ah, cara inacreditável? Por que você não casa com ele, então? Vai, tá valendo.